Todos estão no coração dela, amém. Glória a Deus. Ontem a gente esteve lá com ela, abraçando, orando. Deus abençoe. Gente, feliz de estarmos aqui. Estamos chegando no final da nossa série. Ainda não é o último episódio. Domingo que vem ainda nós temos mais um episódio. Mas eu queria conversar com você a respeito da graça e o Antigo Testamento, falando hoje a respeito da salvação no Antigo Testamento. Como eu falei para vocês, eu tenho falado costumeiramente aqui, esses nossos estudos, essas nossas séries, elas acabam oportunizando para nós um ambiente onde a gente pode mergulhar nas Escrituras, a gente pode estudar um pouquinho mais as Escrituras, aprender um pouquinho mais delas, mas não apenas ficar no conhecimento teórico, não apenas ficar na informação, mas compreender o propósito de Deus para aplicação na nossa vida, o que isso traz, o que isso reflete diretamente para as nossas vidas e como a gente pode trabalhar no dia de hoje a respeito da nossa caminhada. E eu confesso a vocês, o Daniel até pergunta para mim, pai, o Espírito Santo te pediu para mudar alguma coisa da palavra? E aí eu digo para ele, sim, que eu começo a meditar a respeito do assunto ao longo da semana, e aí a gente vai fazendo algumas anotações, e aí quando eu vou me sentar para escrever, às vezes o Senhor diz assim, olha, mas nesse ponto aqui não é para você ir para esse lado, é para você ir para o outro lado. Aí eu começo a reescrever, e aí ele estava conversando comigo a respeito disso ontem. E você vai perceber que a gente vai ter uma parte inicial, introdutória dessa ministração de hoje, que ela fala muito a respeito da compreensão bíblica que a gente precisa ter a respeito da salvação no Antigo Testamento, mas chega num outro ponto que o Senhor começou a arder no meu coração, a queimar no meu coração como uma urgência para os nossos dias, para o nosso tempo, para a nossa própria vida, e a minha oração e o meu desejo é que o Espírito Santo fale com a gente nessa manhã, que a gente possa ser incendiado por Ele nessa manhã, no sentido de que Ele arda e queime no nosso coração como quem está testificando e trazendo uma palavra rema para os nossos corações. Amém? No episódio anterior, a respeito desse assunto, a gente falou que a lei ela foi entregue por Deus, a lei, as escrituras do Antigo Testamento, elas foram entregues pelo Senhor por intermédio de Moisés, e a gente falou que essa lei ela tinha um prazo de validade, ou seja, o caráter dela foi temporário. A gente falou que a ênfase na interpretação dessa lei, falando que ela é imperfeita, porque ela não era capaz de aperfeiçoar o homem, é a principal justificativa bíblica para que ela então fosse substituída. E a promessa para essa substituição seria exatamente a vinda de Cristo e a justificação por meio da fé. E essa justificação por meio da fé começaria a incluir, então, aqueles que não eram povo de Deus, os gentios, e essa promessa ela foi feita a Abraão, e a promessa feita a Abraão foi anterior à lei. E é por isso, então, que a lei ela não pode ser considerada maior do que a promessa feita a Abraão, porque em Abraão já era demandado que houvesse fé. Por isso que Abraão creu e o fato dele ter crido foi imputado sobre ele justiça. Então, a estratégia divina de redimir o homem já estava em curso mesmo antes do estabelecimento da lei propriamente dita. E essa estratégia ela continuou em curso por intermédio da lei e ela teve o seu cumprimento na vida, na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. E diante dessa realidade, nós entendemos então que o motivo e o prazo de validade da lei está relacionado ao seu propósito. A lei veio para lidar com o pecado, mesmo que de forma imperfeita, e terminou com a chegada do justificador, o Senhor Jesus. A lei ela tinha um propósito claro, nos conduzir a Cristo e também demonstrar a incapacidade humana de obedecer os mandamentos divinos sem que houvesse uma ação divina para nos auxiliar nesse processo, sem que houvesse uma ação do poderoso Deus para nos ajudar nesta situação. E tudo isso por conta do efeito do pecado, para que a gente compreendesse então a dimensão do alcance do que o pecado gerou em toda a humanidade por conta da desobediência. E então em Cristo se cumprem tanto o prazo de validade da lei, quanto o propósito de termos recebido a lei. E durante a sua vigência, a lei nunca foi capaz de transformar o homem. Não é possível que o homem seja transformado por conta apenas do conhecimento, por conta apenas da instrução, por conta apenas da lei. Então, isso a gente trabalhou nessas últimas semanas, lendo e estudando esse episódio da graça e do Antigo Testamento. Abre comigo em Romanos, capítulo 3, verso 19. E a gente vai ver o apóstolo Paulo reafirmando
essas coisas que a gente aprendeu. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem. Porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Vamos ficar apenas com a parte A desse último verso. Então, o apóstolo Paulo faz a afirmação de que tudo que é experimentado por meio da graça se dá na fé em Cristo Jesus por conta do sacrifício. Então, se há salvação, ela é pela fé em Jesus. E se há uma maneira de entender a relação entre a lei e a salvação, essa maneira só é possível sem excluir a fé. Sempre foi pela fé. A salvação vem pela fé. E em Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor, da pregação de Cristo. E aí, de onde vem a pregação de Cristo? Abre comigo em João 5:39. Desde o início sempre foi por fé, a gente tem reforçado isso desde a semana passada. João 5:39, Jesus dizendo: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Então, a pregação de Jesus se conteve em quê? Vem da própria lei, da própria Escritura. E toda a lei e os profetas apontam para quem? Apontam para o próprio Senhor Jesus. Então era possível encontrar nas Escrituras, mesmo na Antiguidade, mesmo no Antigo Testamento, mesmo no tempo da lei, era possível encontrar nas Escrituras a vida eterna, simplesmente pelo fato de, nas Escrituras, Cristo Jesus está sendo revelado e apontado, anunciado como aquele que viria ungido da parte do Senhor. Todos os que foram salvos precisaram de fé para alcançar a sua salvação, mesmo no tempo da lei, mesmo no tempo da graça. Uma fé que foi gerada pela própria palavra de Deus e pela lei. Somente assim a gente consegue compreender quando a gente vai para Hebreus capítulo 11 e lê aquele trecho onde é dito e é descrito os heróis da fé, ou a galeria dos heróis da fé, um texto muito conhecido, porque naquele momento a gente vê as Escrituras, o autor de Hebreus fazendo um relato e uma descrição de todas as pessoas que por meio da fé alcançaram então o direito ou o privilégio de serem destacados como os heróis da fé ao longo da história. E essa lista ela começa com Abel, ainda em Gênesis, passa por Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó e José. E todos esses que vieram, eles creram antes da lei ter chegado. Antes mesmo, e ali a descrição continua passando então por Moisés e os filhos de Israel, que viram então as muralhas de Jericó sendo derrubadas ao longo da experiência que eles encontraram com o Senhor, de obediência ao Senhor. E aí nessa história de Jericó, você lembra muito bem de Raabe, que também é citada no rol de heróis da fé, como aquela que pendurou aquele lenço para anunciar, para proteger os mensageiros do Senhor e conseguir então escapar daquela destruição. E aí o autor chega em Hebreus 11:32 e faz a seguinte declaração. Hebreus 11:32. Quantos exemplos mais eu darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, Davi, Samuel e os profetas. E aí ele vai para o verso 39 e faz a seguinte declaração, generalizando a respeito de todos os santos que viveram nesse período da antiga aliança. E ele declara: ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não precisaram
não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Eu sei que às vezes a gente entra nesse trecho aqui e lembra daquela canção, não morrerei até a promessa se cumprir, e a gente lê esse texto e descobre que existem pessoas sim que morrem antes da promessa se cumprir, que é o que está dito aqui. E essa promessa aqui, diferentemente do que a gente possa imaginar, que seja a promessa que a gente recebeu de alcançar alguma coisa, essa promessa se referia em um aspecto, tanto a questão de Abraão, que creu naquilo que Deus falou, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e que isso aconteceria por meio daquele que seria enviado, do cumprimento de toda a promessa, o Senhor Jesus. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é que todas essas pessoas, antes da manifestação de Jesus na terra e na história, antes do cumprimento da promessa de redenção que haveria de se cumprir em Jesus Cristo, eles creram na palavra que eles receberam da parte do Senhor, de que eles pertenciam ao seu Deus e que Deus pertencia a eles. E isso que foi imputado como justiça, eles creram, e mesmo crendo, sem contemplar a vida de Jesus ou a vinda de Jesus, eles receberam e creram. Eles morreram antes disso acontecer. Todos eles exerceram uma fé no que ainda estava por acontecer, naquilo que ainda estava por vir. Diferentemente de nós, os santos do Novo Testamento, do período da graça, nós exercemos fé naquilo que já aconteceu. Aqui nós temos aquele aspecto da revelação progressiva das Escrituras. Eu tenho falado isso aqui constantemente para vocês. As Escrituras, elas apontam para nós uma revelação progressiva da parte de Deus. Ao longo de toda a história, a experiência que todos esses personagens vivenciaram foi exatamente o Senhor se revelando de tempo em tempo e apresentando o seu poder e apresentando o seu caráter e quem ele era de tempo em tempo, de geração em geração, de uma maneira progressiva até alcançar o que a gente pode chamar de ápice para os nossos dias, que foi a chegada de Jesus, que habitou entre nós, viveu entre nós. E agora nós esperamos então o cumprimento do restante da promessa, que é a volta do Senhor Jesus. Mesmo Deus revelando da sua graça desde o Antigo Testamento, antes mesmo da lei, ainda assim era algo que as pessoas elas não tinham a dimensão real, a compreensão real. É como se você tivesse o privilégio de conhecer algo antes das outras pessoas. Então, se a gente fosse comparar o que nós conhecemos hoje de revelação e o que eles tinham de revelação, mostra exatamente essa diferença, essa separação sobre a profundidade do conhecimento a respeito das Escrituras. É como se a Bíblia, para eles, fosse só a parte do Antigo Testamento e a gente lesse com eles a partir daquilo. Mas nós temos a realidade do Novo Testamento, então a nossa maneira de enxergar as coisas acabam sendo mais amplas, porque nós já temos uma revelação complementar que eles não tinham naquela época. E perceba, mesmo assim, eles creram naquilo que o Senhor havia revelado. Aqueles que creram e foram alcançados pela graça, ainda assim, não compreendiam o que ainda estava por vir. Eles não tinham a dimensão real do que representava o envio do Senhor Jesus para esta terra, para trazer redenção ao povo de Deus. O apóstolo Paulo chega a ilustrar um pouquinho essa experiência do que é o viver numa revelação anterior à chegada de Jesus Cristo e depois. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. 2 Coríntios 3, 13. E é a partir daqui que eu creio que nós vamos começar a migrar para um aspecto mais na nossa realidade e sobre o que o Senhor quer falar aos nossos corações, sobre o nosso tempo e sobre a nossa vida. Diz o seguinte, verso 13: não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para o qual os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. A gente costuma dizer que o Antigo Testamento ele é a sombra do Novo Testamento.
E ele projeta aquilo que seria efetivamente revelado e cumprido na nova aliança. O que o texto de Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Existe uma revelação parcial que era vivida e experimentada por aqueles que estão presos à lei. Mas nós que já aceitamos o Senhor Jesus e vivemos sobre uma nova aliança, esse véu, ele precisa ser retirado, essa sombra, ela precisa ser retirada para que a gente veja a realidade, veja como as coisas de fato são. E é aqui, sobre essa sombra do Antigo Testamento, que eu quero trazer um destaque, um exemplo para um aprendizado meu e seu. Porque existe algo experimentado nos nossos dias que se assemelha a isso. Eu não sei se você já parou para pensar e já parou para perceber, não que a gente esteja ligado à antiga aliança, mas quando a gente lida com determinadas situações, a gente acaba enfrentando uma experiência parecida com o que eles experimentaram no Antigo Testamento. Nós acabamos deixando que determinadas situações do nosso dia a dia, situações da nossa vida, pressões que a gente vive, elas acabam trazendo em nós um peso e acabam trazendo em nós uma certa resistência, nos abalando de uma tal forma que é como se, mesmo reconhecendo a revelação de quem o Senhor é, mesmo conhecendo a Escritura, mesmo conhecendo a graça que nos alcançou, que nos salvou, mesmo assim, é como se a gente não conseguisse romper sobre a experiência vivida, sobre aquilo que a gente está passando. No nosso caso, apesar de experimentar uma glória maior do que aquela que eles viveram na antiga aliança, apesar de nós experimentarmos aquilo que revela quem o Senhor é e saber quem o Senhor é, apesar disso, é como se nós ainda estivéssemos acomedidos, presos, e aquela palavra carregada no coração, ela não gerasse aquela vida que é necessária para que a gente rompa com determinadas situações. Apesar disso, mesmo andando com Jesus, e mesmo conhecendo a sua palavra, a gente precisa compreender essa experiência do rosto descoberto, do véu rasgado, do acesso à presença do Senhor e aquilo que Ele revelou para as nossas vidas. É fato que nós não vivemos ainda a plenitude da revelação do Senhor. Nós vivemos aquilo que a teologia vai chamar do já, mas ainda não. Ou seja, Jesus já se revelou, mas nós não vivemos a plenitude da revelação de quem Ele é. Por quê? Porque existe ainda uma eternidade a ser experimentada com Ele, viver eternamente com Ele. Então nós hoje experimentamos uma parte da revelação do Seu reino, de quem Ele é, mas nós aguardamos com grandes expectativas a volta do Senhor Jesus para que a gente possa vê-lo e viver com Ele face a face, viver com Ele plenamente e experimentar a glória plena de estar na eternidade com o nosso Senhor. Mesmo assim, eu preciso conversar com você e compartilhar com você uma experiência vivida pelos próprios discípulos e que às vezes é experimentada por mim e por você, como quem precisa de um alerta e perceber a urgência do coração de Deus sobre as nossas próprias vidas. E eu vou trazer para você aqui um relato, um resumo a respeito de algo experimentado pelos discípulos, já vivenciando aquela parte final da caminhada de Jesus aqui na terra, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém até a sua ressurreição. E eu quero falar com você exatamente sobre isso, para que a gente compare e veja essa experiência da revelação de quem o Senhor é e como isso precisa nos alcançar e ser libertador de fato para as nossas vidas. Você deve lembrar que Jesus, ele ao chegar em Jerusalém, ele foi recebido de uma forma triunfal pela multidão. E os discípulos estavam, então, eufóricos com aquilo tudo, porque eles viram o cumprimento de profecias a respeito de quem Jesus era. Os próprios discípulos que haviam andado com Jesus por 3 anos, já tinham escutado muito a respeito de quem Ele era, confirmando as profecias, visto milagres, visto coisas sobrenaturais acontecendo, e eles, nesses 3 anos, estavam, então, carregando dentro dos seus corações a palavra que o Senhor havia ensinado, as experiências que eles haviam vivido, e como se um cumprimento das profecias que eles estavam testificando. O recebimento de Jesus em Jerusalém era um cumprimento dessa profecia. Jesus, então, vendo que eles estavam eufóricos com aquilo, eles se sentam à mesa. A gente está chegando, então, na experiência deles ceando na mesa com Jesus, mas antes da ceia acontecer, algo está rolando ali de discussão no meio da mesa. Jesus já havia anunciado que ele estava prestes a ser entregue à morte, e mesmo assim, eles estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus. Eles estavam discutindo quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda. E Jesus, tratando de um assunto sério, ou seja, nós estamos nos preparando para um cumprimento de algo que eu falei para vocês que aconteceria comigo, e aí eles estão discutindo a respeito de quem era o mais importante.
Jesus não fala nada, ele se levanta, ele tira a sua túnica, ele pega uma toalha e uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E após lavar os pés dos discípulos, ele então ensina algo aos discípulos e diz assim: olha, quem quiser ser o maior, que sirva. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. E essa experiência confrontou e quebrou as estruturas deles, porque aquela postura que Jesus estava tendo não era comum de se ter. Aquela atitude ali era uma atitude de um vassalo, de um servo que faria, recebendo as pessoas, os visitantes, numa determinada casa. E eles tinham o Senhor como seu mestre. Então o mestre não era alguém digno ou alguém que tinha condições de fazer isso, porque isso seria humilhação demais no contexto social da época. E o que Jesus estava mostrando era exatamente isso. Ele não ousou como usurpação o ser Deus. E ele se entregou e ele se humilhou. Então, ele se vestiu de humildade e agiu como quem era humilde. Jesus fez isso. Após essa cena e após essa situação, eles participam da ceia. E Jesus, então, saindo daquele local, ele se prepara para orar e falar com o Pai. No estudo de terça passada, a gente falou a respeito dessa experiência de Jesus indo orar. Falamos que ele orou pelos discípulos, que ele orou pelas pessoas que ainda o aceitariam no futuro. E a gente aprendeu muito a respeito da experiência do Senhor se relacionando com o Pai através da oração. Só que neste episódio, Jesus leva consigo 3 discípulos. E ele diz assim mesmo: fiquem aqui enquanto eu vou me distanciar um pouquinho para falar com Deus, para orar. E o texto de Mateus vai dizer que eles estavam, então, Jesus, quando volta da oração, os encontra adormecidos, os encontra dormindo. E a gente também já falou disso algumas vezes, que apesar da gente traduzir e entender como dormir literal, como se eles estivessem dormindo e não estivessem vigiando, o que o texto, na verdade, está querendo dizer é que eles vendo a aflição de Jesus, foi o episódio em que Jesus suou sangue, eles vendo o sofrimento, a angústia que estava sobre o coração de Jesus, eles também começaram a se abater e começaram a lembrar daquilo que Jesus estava compartilhando com eles, que estava chegando o fim e o cumprimento de todas as coisas. E quando Jesus os encontra, então, abatidos, sonolentos, os encontra, então, distraídos, Jesus faz a seguinte declaração para eles, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para não caíres em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus faz essa declaração, e quando ele fala a respeito, então, de vigiar e de orar, ele não está se referindo ao fato dos discípulos estarem dormindo como quem está cansado, mas fala sobre o aspecto deles estarem adormecidos por conta de quem está com o coração abatido e não está vigiando em relação ao seu coração e não está vigiando em relação às suas emoções, não está vigiando em relação aos seus pensamentos e podem se tornar alvos fáceis de Satanás. E aí Jesus diz, então, o espírito está pronto, o crer de vocês está pronto, o saber quem eu sou de vocês está pronto, vocês sabem quem eu sou. Vocês creem naquilo que eu digo, mas a carne é fraca. E se vocês não estiverem vigilantes e atentos, vocês podem ser alvos fáceis de Satanás. E podem se deixar cair, então, em tentação. E que tentação seria essa? Pensar, sentir e começar a desenvolver dentro de si algo que combatesse a fé naquilo que eles haviam recebido da parte do Senhor. Vigiar para não ser tentado nos pensamentos, nos sentimentos, nos impulsos, nos desejos, nas motivações. E estando conectado com Deus por meio da oração, mas atento para não ser alvo fácil de Satanás, que anda buscando a quem possa tragar. Jesus não falou isso porque os discípulos não sabiam ou não criam nele, mas porque a carne é fraca. E essa fraqueza, ela pode nos levar a uma condição muito ruim. E sem a devida diligência e vigilância e o auxílio do Senhor, a gente pode simplesmente ser alvo fácil de Satanás. Após suar sangue, clamar pelos discípulos e todos que ainda o aceitariam, Jesus foi preso e foi levado então a ser crucificado. Quando tudo isso acontece, os discípulos então fogem de medo. Eles estavam temendo enfrentar as mesmas coisas do seu mestre. Eles estavam temendo que eles pudessem ser presos, assim como o Senhor foi preso. O medo deles foi tão grande que enquanto alguns se escondiam trancados numa casa, tentando processar tudo o que estava acontecendo, tentando verificar a veracidade das notícias, tanto sobre a morte de Jesus, como depois o sumiço do corpo. Será que roubaram o corpo do mestre? Outros saíram
para outra cidade, para outras localidades, e nem acompanharam tudo o que estava acontecendo. Percebam que nenhum dos discípulos, aquele que Jesus mais amava, João, nem ele foi isento de passar pelo que ele estava passando, de medo, de temor. Nem Pedro, que foi impetuoso, que disse que não negaria Jesus, que estaria ali, que Jesus poderia então lavar o corpo dele todinho, que ele teria parte com o Senhor. Nem Pedro, o mais maduro, o mais velho de todos, nem ele resistiu, nem ele deixou de expressar que estava com medo. Todos eles agiram como quem, mesmo carregando as promessas e a palavra do Senhor Jesus, mesmo com base nisso, eles estavam então temerosos, estavam com medo. E estavam tão perdidos, estavam sem chão. Veja a experiência que aconteceu com alguns deles a caminho de Emaús. Abre comigo em Lucas 24. Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a explanar: ora, o que ocorreu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que ele fosse quem havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Gente, não sei se você parou para pensar, mas o que eles acabaram de declarar é basicamente a base de fé que nós utilizamos para pregar o Evangelho hoje em dia. Quando nós anunciamos o Evangelho a quem não conhece Jesus, é baseado nesta declaração que a gente prega o Evangelho. A gente simplesmente diz: olha, houve um homem que pisou nessa terra, enviado da parte de Deus, que foi crucificado, sem cometer crime algum, e ao 3º dia ele ressuscitou, e ele vive com o Pai, e prometeu que um dia vai voltar, e essa experiência da obediência dele, era para dar oportunidade de abrir um caminho de reconexão nossa com o Deus Pai Criador. Então, arrependa-se dos seus pecados e aceite Jesus. Não é isso que a gente fala? Não é essa a mensagem que a gente carrega? O que eles acabaram de declarar é exatamente a mensagem que eu e você carregamos a respeito da aliança em Jesus. Mas perceba, mesmo isso sendo o cumprimento do que os profetas disseram, mesmo isso sendo aquilo que Jesus já havia declarado sobre o coração deles, era como se eles estivessem diante de uma realidade que não era permitido discernir e compreender o que estava acontecendo. É como se eles estivessem exatamente com o rosto encoberto, com o véu cobrindo, vendo a realidade, vivenciando a realidade, mas é como se essa realidade não fosse algo real, é como se eles não experimentassem plenamente, não entendiam o que estava acontecendo. E por quê? O que impedia o coração deles de compreender isso? A gente já leu no verso anterior, a gente leu, verso 17, eles estavam entristecidos. Eles estavam exatamente do jeito que o próprio Senhor Jesus os alertou quando eles oravam ali no jardim, antes dele ser preso. Da mesma forma como Jesus alertou: estejam atentos, vigiem e orem para não cair em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Os discípulos entristecidos não estavam sendo capazes de reconhecer nem o próprio Senhor Jesus ressuscitado, muito menos a promessa que eles já carregavam no coração e o cumprimento de tudo aquilo que ele havia dito. E aí eu pergunto para você: quantas vezes nós estamos na mesma situação? Nós carregamos a palavra, nós vimos para a igreja, nós fomos alcançados pela graça que nos salvou.
Quantas vezes nós mesmos estamos tão abatidos e tão atingidos pelas circunstâncias que chegamos à situação de perguntar: onde está o Senhor? E mesmo Ele ressurreto, mesmo que Ele apareça diante de nós, será que nós seríamos capazes de reconhecê-lo, assim como os discípulos foram incapazes de reconhecê-lo? Será que os nossos olhos não conseguem contemplar a vida em Jesus ressurreto, se Ele aparecesse diante de nós, diante de tanta apatia e de tanta tristeza no coração? Afinal, os nossos olhos, eles são capazes de atestar uma realidade. E talvez a realidade que esteja diante dos nossos olhos seja a dor e o sofrimento. Nós sabemos o que significa passar por isso. E numa tentativa de aproveitar aquilo que os discípulos já tinham no coração, Jesus insiste um pouquinho mais. Olha o que diz a partir do verso 25 de Lucas 24. Lucas 24, 25. Jesus insiste um pouquinho mais com eles. Então lhes ademoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ainda assim, os discípulos continuaram na mesma situação. Ainda assim, os seus corações continuavam abatidos. Mas eles gostaram da companhia daquele homem que viajou com eles aquele percurso. Ao ponto de dizer: não segue viagem, fica com a gente. E nessa experiência, então, deles terem ficado, eles fazem uma seguinte declaração, porque Jesus leva eles para uma experiência de memória a respeito da aliança que ele havia declarado dias anteriores, sentado à mesa, como eu contei aqui no início a respeito da ceia. Jesus leva eles para sentar à mesa, e Jesus parte o pão com eles, e Jesus dá graças, e os olhos deles se abrem. Mas, sabe, quando nós sentimos algo nas nossas orações, quando a gente está aqui no culto, e parece que a gente sente um arrepio, ou a gente sente uma emoção muito grande, ou parece que algo queima dentro dos nossos corações. Talvez você já tenha experimentado isso aqui ou em outro lugar, ou até mesmo no seu devocional, ou escutando um louvor, se deslocando para algum lugar. E mesmo assim, mesmo você sentindo tudo isso, parece que ainda falta alguma coisa para mudar a nossa perspectiva. Foi exatamente isso que os discípulos experimentaram. Eles vinham ao longo de todo o caminho, ouvindo Jesus falar e compartilhando com Jesus, mas só depois que Jesus partiu o pão e deu graças, e que eles tiveram o entendimento aberto, os olhos abertos, eles declararam: não queimava no nosso coração as palavras que ele dizia? Não ardia dentro de nós paixão e chama como quem está testificando aquilo que ele estava declarando e dizendo? Parece nós, né? Quando a gente está caminhando e algo queimando dentro da gente, mas a gente continua dando a mesma pisada, com a mesma tristeza no coração, com a mesma angústia. Mas sabe, Jesus levou eles para essa experiência do sentar à mesa. Jesus levou eles para a experiência daquilo que ele havia declarado como uma nova aliança. Eles foram levados ao momento que lhes traria esperança, uma aliança por meio do corpo que foi entregue e do sangue que foi derramado. Eu vou ser sincero para você. Eu não vou saber dizer por que era preciso eles passarem por tudo aquilo. A Bíblia não deixa claro por que os discípulos precisaram passar por isso. Por que eles precisaram se esconder? Por que eles precisaram ter que se espalhar? A Bíblia não deixa claro. A Bíblia não deixa claro por que eles estavam, então, com profunda tristeza e desacreditados daquilo que eles haviam recebido. Mas eu quero dizer para você que eu quero arriscar algumas possibilidades. E esse risco eu quero correr com você, baseado na própria Escritura, trazendo um discernimento a respeito do relato bíblico. A Bíblia não afirma que é isso, mas a gente pode compreender algumas possibilidades. Eu quero compartilhar com você essas possibilidades. Mesmo os discípulos estando com Jesus todo esse tempo, 3 anos caminhando com Jesus, mesmo eles tendo ouvido todas as palavras e promessas, talvez ainda assim eles precisavam ser provados em seus corações.
Eles precisavam ser calibrados para enfrentar o que viria pela frente. Talvez só a euforia de ter um mestre libertador e tê-lo na frente das coisas, sem precisar assumir determinadas responsabilidades, era cômodo demais e fácil demais. Agora, cumprir o ID de ir, sabendo que o Senhor está com eles, mas eles estando indo, era outra realidade. Saber que o mestre estaria, mas que eles não estariam vendo o mestre fisicamente como quem está aqui do lado e pega o mestre, mas compreendendo o mestre estando com ele como quem está sendo enviado para cumprir uma promessa, uma palavra. O coração deles não estava calibrado para isso. Eles precisavam amadurecer e ter uma postura de homens de verdade, deixar de ser meninos e serem homens de verdade. Sem fuga, sem medo paralisante, sem molecagem. Sem essa discussão de quem era o maior, de quem era o menor, para serem capazes então de andar uma segunda milha se fosse preciso, de carregar a sua própria cruz. Talvez eles precisassem ser colocados numa situação onde Jesus teria verdadeiramente a atenção dos seus corações. Talvez, apesar deles declararem assim como Pedro, Senhor, o Senhor me tem por completo, mas só foi possível ver que não o tinha por completo quando ele negou o Senhor Jesus e fugiu com medo de ser preso. Essa experiência talvez fosse necessário para que eles tivessem a atenção verdadeira dos seus corações diante do Senhor. Como se faltasse alguma coisa. E esse seria o ponto. É como se lhes faltasse alguma coisa. Lhes faltasse algo. E a gente pode ler em João capítulo 20, a partir do verso 19. O próprio Senhor Jesus, e ainda em experiência com eles após a ressurreição, depois de ter aparecido a esses discípulos no caminho de Emaús, e depois de ter aberto o entendimento deles, sentado à mesa ao partir o pão e dar graças, e Jesus sumiu da presença deles, e esses 2 discípulos então voltam a Jerusalém, encontram os seus outros amigos trancados dentro de uma casa com medo, e eles começam a conversar sobre o que eles estavam experimentando. De fato, o corpo de Jesus não está mais no sepulcro. De fato, não se sabe onde ele está. E nós estávamos andando pelo caminho, ele apareceu para nós e nos ardia no coração a palavra que ele nos ensinava, que ele nos relembrava. E enquanto eles estavam vivenciando essa conversa, Jesus aparece então no meio deles. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, com medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Enquanto falava, os discípulos mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Sabe o que faltava para os discípulos ainda? Faltava essa experiência. A experiência na qual o Senhor liberou sobre o coração deles algo que o coração deles ainda não carregava: a paz. Estavam tão entristecidos, estavam tão entorpecidos pelo sentimento de perda, que eles eram incapazes de vivenciar a vida do cumprimento da palavra que havia sido plantada no coração deles. É como se Satanás estivesse roubando do coração deles a fé e a esperança. E a primeira coisa que o Senhor Jesus ministra à vida deles e ministra ao coração deles, quando Ele aparece nesse momento, é dizendo: a paz seja convosco, que a paz do Senhor esteja no seu coração, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, ocupe o espaço devido no seu coração, contra todo sentimento ou ressentimento e contra tudo aquilo que possa estar aí dentro. Eu deixo a paz a vocês. Paz seja com vocês. Jesus começa a ministrar uma área que fazia com que os discípulos estivessem andando com medo e fugitivos. Então ele diz: substituam o que está dentro do coração de vocês por algo que eu posso derramar sobre a vida de vocês. Tenham paz, vivenciem a paz. Paz seja com todos vocês. E isso é tão importante porque nessa experiência, foi a mesma experiência que Tomé precisou tocar para ver que era Jesus de verdade. Jesus pediu comida e ele comeu para mostrar que ele não era um espírito, que ele não era um fantasma.
Eles ainda estavam incrédulos diante de tudo aquilo. E Jesus então ministra que a paz seja com vocês. E quando ele termina de falar isso, no verso 22, Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E ele então sopra do Espírito Santo sobre a vida deles. Mas eu queria dizer algo para você, porque a gente está acostumado a aprender a respeito do derramar do Espírito Santo em Atos, quando há o dia de Pentecostes. E a gente não vai falar disso, a gente vai falar da experiência que esses discípulos tiveram. Quando a Bíblia diz que eles receberam do Espírito Santo, porque ele soprou sobre eles, a palavra traduzida do original é ruach. Ruach é a mesma palavra utilizada no Antigo Testamento em Gênesis. Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança do pó da terra, e ele é apenas uma matéria construída do pó, o Senhor Deus então sopra sobre as narinas dele, e ele passa a ser alma vivente. E o sopro de vida para a alma vivente foi esse ruá de Deus, ou seja, vida de Deus sendo soprada sobre as narinas do homem. E ele passa então a ser alma vivente. Essa mesma vida de Deus que foi soprada em Gênesis em Adão, é a mesma vida de Deus soprada aqui sobre os discípulos. É como se o Senhor estivesse dizendo: além da paz que vocês passam a ter, agora eu trago para vocês uma novidade de vida. É como se eles estivessem nascendo de novo, experimentando de um novo nascimento. E então o Espírito Santo passa a habitar na vida deles. É a experiência que eu e você tivemos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. No dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente chegou diante do Senhor cheio de mazela, com uma bagagem tremenda nas costas, porque a gente carregava toda uma história de escolhas, de experiências que a gente fez e que as pessoas fizeram com a gente. E um dia a graça salvadora do Senhor se revelou diante de nós. E nós não sabíamos mais o que fazer a não ser nos render diante de tamanho amor de alguém que se entregou mesmo sem a gente merecer. E através dessa entrega nós fomos constrangidos ao ambiente de nos prostrarmos diante do Senhor e reconhecermos: eu dependo de Ti, o Senhor é meu Senhor e é meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ti. E a partir desse momento é como se o Senhor começasse então a encher o nosso coração de uma paz que o mundo não é capaz de dar. Recebemos novas vestes, recebemos um novo nome e começamos a experimentar então uma novidade de vida. Porque o sopro da vida do Espírito começou a habitar dentro de nós. Nós passamos a ser habitação e morada do Espírito Santo de Deus. E a gente já não vive a paz como o mundo vive, porque a gente recebeu uma outra paz. Uma paz que não é passageira. Uma paz que o mundo não pode dar. E a gente começou a experimentar uma vida que não é possível viver diferente, porque é uma vida que vem do próprio Deus, pelo soprar do seu Espírito. É essa novidade de vida que alcançou aqueles discípulos, que fizeram com que eles pudessem então caminhar ao longo de toda a história da igreja primitiva, sem se preocupar se eles seriam mortos, se eles seriam presos, se eles viveriam mais um dia ou se aquele seria o último dia deles. Fez com que eles vivessem sem se preocupar com o dia de amanhã, porque eles já sabiam que o que os aguardava, porque o Senhor disse que prepararia lugar para eles. Já não era o medo que dominava os seus corações. Eles já não se moviam pela reação ao medo ou ao temor. Eles não se moviam mais por isso. Eles já se moviam por uma esperança que habitava dentro dos seus corações. Eles se moviam pela fé no Senhor Jesus. Não mais naquele que havia sumido e naquele que poderia ter sido roubado de dentro do sepulcro, mas daquele que morreu e ressuscitou. E que se revelou diante deles e liberou sobre a vida deles paz de Deus e vida de Deus. Eu queria convidar você a se colocar de pé. E eu não sei como você chegou hoje aqui. Eu não sei como você tem enfrentado os desafios e as suas provações. Eu não sei o propósito específico de Deus para a sua vida e para a sua história. Eu não sei o que Deus tem para fazer, mas eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei que nós não estamos sozinhos, porque Ele é Deus conosco. Eu sei que o mundo tenta nos roubar a paz, mas Ele é o príncipe da paz.
A paz que somente Ele pode nos dar está disponível para as nossas vidas. Eu sei que Ele é maravilhoso conselheiro. Eu sei que Ele é Deus forte, Ele é Pai eterno. Eu sei também que Ele é o Deus da vida, de vida abundante, que Ele nos concede esse derramar. Eu sei que Ele habita em todos os corações que são rendidos a Ele. E por seu Santo Espírito, nós temos uma novidade de vida. E somos revestidos de capacidade de vivermos os nossos dias até o cumprimento dos seus planos em cada um de nós. Nós estamos aqui reunidos hoje e é possível que a gente esteja tentando lidar com guerras internas e pessoais. Tendo que lidar com aquilo que nós estamos vendo, sentindo e uma realidade que está diante dos nossos olhos. Mesmo diante de tudo aquilo que eu posso falar aqui e declarar, o que de fato pode mudar essa situação é uma ação do próprio Senhor Jesus sobre a sua vida. E eu queria te convidar para que a gente orasse a respeito disso nessa hora. Porque não se trata simplesmente de você estar escutando algo novo. Os discípulos já haviam escutado tudo o que Jesus tinha a dizer. E mesmo assim, eles tiveram dificuldade em continuar, em reagir ao que eles estavam passando. O Senhor está fazendo, Ele está nos despertando para um tempo onde Ele quer, de fato, ter a nossa atenção e ter o do nosso coração. Ele quer, de fato, nos levar a uma experiência mais profunda a respeito do seu Espírito e a respeito da paz que só Ele pode dar. Ele é Deus conosco. Ele é o Emanuel. Ele é o Pai das nossas vidas. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E assim como aqueles discípulos estavam reunidos naquele lugar, naquela hora, nós estamos reunidos aqui nesse lugar. E eu queria pedir para você então, para que você se juntasse com um grupo de pessoas agora. Se junte com as pessoas que estão perto de você. Se você sentir que deve ir para perto de alguém, mas não fique sozinho agora. E eu queria que enquanto a gente ministre essa canção, que vai ser ministrada agora, eu queria pedir que você então, juntamente com seus irmãos, nós juntos pudéssemos orar a respeito do que nós fomos ministrados agora, a respeito da paz de Deus e a respeito do soprar do Espírito Santo de Deus. Que você possa orar sobre a vida do seu irmão, orar uns pelos outros exatamente a respeito disso. Que você possa clamar: Senhor, nós clamamos pela paz que só o Senhor pode dar. Uma paz que não esteja do lado de fora, uma paz que esteja dentro dos nossos corações. Uma paz que ela não seja repulsada por conta do meu estado, do estado em que nós estamos, mas uma paz que vem para ocupar o espaço que é devido, o espaço do Senhor. E que o teu soprar, o soprar do teu Espírito, ele possa gerar vida e trazer renovo aonde não há esperança e aonde não há mais força e aonde parece que a vida está esmorecendo. Que haja vida que venha do soprar do Senhor, do teu Espírito. Eu quero te convidar a simplesmente clamar ao Senhor por isso nessa hora. Clamar uns pelos outros, clamar pelas nossas vidas, clamar: Senhor Jesus, Santo de Israel, venha neste lugar ao nosso encontro e venha nos ministrar a paz que excede todo o entendimento e encher as nossas vidas com o poder do teu Espírito Santo. Faça isso agora, enquanto nós ministramos essa canção. Ore pelo seu irmão. Não fique com os lábios fechados, querido. Ore pelo seu irmão. Estenda a mão sobre a vida do seu irmão. Faça isso como quem está orando, declarando, clamando ao Senhor a respeito disso agora.